Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Romanos capítulo 5, versículo 3 e diz o seguinte: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Houve uma época onde, infelizmente, tinha muita gente que associava ter dificuldades com a pessoa que claramente não está andando com Deus. Isso acontecia até na época de Jó mesmo. Jó, um personagem famoso da Bíblia que passou por muita dificuldade, sofreu muito. Quantas vezes ele não ouviu pessoas falarem para ele: olha, se você está fazendo isso, se você está passando por isso, é porque você está em pecado. Se arrepende que aí tudo vai dar certo na sua vida. E Jó fala: eu não fiz nada. A dificuldade ela veio, mas não é uma consequência de um pecado que eu cometi. Às vezes na vida a gente tem dificuldades, às vezes momentos difíceis acontecem. E as pessoas falavam para Jó que ele estava sendo arrogante, que era só ele pedir perdão que as coisas iam melhorar. E lendo a história de Jó, a gente vê que realmente ele não tinha feito nada e que às vezes as dificuldades elas realmente acontecem, fazem parte da vida. E aqui nesse texto, a gente vê no livro de Romanos falando que nós podemos nos alegrar ao enfrentar dificuldades e provações. Esse é um pensamento meio estranho se a gente parar para pensar, né? Como é que eu vou me alegrar quando vier a dificuldade? Como é que eu vou me alegrar quando vier a provação? Mas pense como um discípulo de Jesus por um momento. Esse livro aqui ele foi escrito por Paulo. E pense como uma daquelas pessoas que estavam ali dando seguimento ao ministério que Jesus começou. Paulo ele foi uma pessoa que perseguiu cristãos. E um dia ele mesmo teve um encontro com Jesus, virou a casaca e se tornou um cristão e se tornou um dos maiores pregadores da fé cristã da história. E esse mesmo homem que perseguiu cristãos, que matou, que botou eles na cadeia, agora mudou de lado, percebeu que estava errado, se arrependeu, ele olha agora e fala com todas as letras que se ele for perseguido, isso para ele vai ser motivo de alegria. Por quê? Porque ele sabe que ele está andando com Deus. Ele está em paz, ele está tranquilo. O versículo anterior fala que por meio da fé em Cristo nós temos acesso à graça e com isso nós temos segurança e alegria. E Paulo desfrutava dessa segurança e dessa alegria, segurança de saber que ele estava caminhando com Deus. Então as coisas iam na direção que Deus levasse ele. E a alegria por saber que a vida dele tinha um propósito, que ele estava fazendo a vontade de Deus e que coisas grandes estavam vindo. Ah, mas e se ele fosse preso? E se alguma coisa de ruim acontecesse com Paulo? Aconteceu várias vezes. E Paulo colocou em prática isso que ele está falando aqui. Mesmo quando ele estava no momento mais difícil, mesmo preso, ele continuava louvando a Deus, tranquilo e feliz, sabendo que estava fazendo a vontade de Deus e que mesmo que ele estivesse passando por dificuldades, essas dificuldades elas não vinham, não era assim, eu cometi um erro e agora estou sendo punido por causa disso. Não, Paulo sabia a vida que ele levava. Ele sabia o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele não se achava perfeito. Lendo seus textos, a gente vê que ele fala que ele se coloca como um grande pecador também, que só pela graça de Deus está nessa jornada. Assim como nós, pecadores que temos essa jornada com Deus. Então o que acontece? Paulo tinha plena noção de quem ele era. Ele tinha total consciência de quem ele era, um servo de Deus. Alguém que tinha vida nas mãos do Senhor, alguém cuja vida estava nas mãos do Senhor, para que o Senhor pudesse fazer a obra do jeito que ele quisesse. E se essa obra levasse Paulo para um navio, e esse navio naufragasse, como aconteceu, mesmo assim ele estava tranquilo, sabendo que Deus estava com ele e que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas e se Paulo fosse preso, como ele foi?
Mesmo assim, ele estava tranquilo, sabendo que ali naquele lugar era o lugar que Deus queria que ele estivesse naquele momento, porque ele estava andando com Deus. Isso não é questão de ser confiante, porque você pode estar errado e ainda assim se sentir confiante e você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, mas na verdade está errado. Não. Paulo sabia a vida que ele levava e ele caminhava com Deus dia após dia. Ainda cometia erros, ainda se arrependia, ainda precisava se consertar, porque ninguém é perfeito. E ele fala isso. Ele nunca passa ilusão nenhuma de que ele alcançou uma perfeição, alcancei o nirvana cristão aqui e não cometo mais erros. Não, ao contrário. Ao contrário. Mas uma coisa que a gente vê é isso que ele está falando. Olha, mesmo com dificuldades e provações, nos alegramos. Parece loucura, mas lembre-se, se os servos de Deus estavam sendo perseguidos, é porque eles estavam incomodando. E eles sabiam que eles não estavam fazendo nada de errado. Mas os políticos corruptos não queriam que eles pregassem a palavra de Deus. Os servos do diabo não queriam que ele pregasse a palavra de Deus. E eles sabiam que eles iam ser perseguidos. E isso não era um sinal de que eles estavam no caminho errado. Ao contrário, era um sinal de que a gente está incomodando. E é o melhor tipo de incômodo. A gente está incomodando, levando o amor de Deus, fazendo o bem. E se isso incomoda, se as pessoas querem nos pegar, querem nos prender por causa disso, ótimo. Quer dizer que a gente está fazendo um ótimo trabalho. Essa era a mentalidade quando ele escreveu isso aqui. E ele ainda termina esse versículo falando que essas dificuldades, essas provações, ainda nos ajudam a desenvolver perseverança. Ainda ajuda a fortalecer a nossa fé. Ainda ajuda a gente a ficar firme no Senhor, mesmo na dificuldade. Porque ficar firme com Deus no momento feliz é fácil. Mas no momento da dificuldade, nós seguramos firmes em Deus e não largamos a mão. E nos fortalecemos, crescemos como servos de Deus, como seres humanos, como pessoas. Que Deus possa te levar pelo caminho dele, o melhor caminho possível. E nesse caminho também vai ter momentos de dificuldade, também vão ter momentos de provações, como diz aqui, e que no momento da dificuldade você não abandone o Senhor, mas você permaneça firme. Que no momento da provação você não abandone o Senhor, mas permaneça firme. Nós temos muito para crescer, muito para evoluir. E às vezes a gente só cresce e só evolui na vida na hora da dificuldade. Que você tenha um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E no nosso próximo vídeo a gente continuará estudando o livro de Romanos no capítulo 5. Até a próxima.